Sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Casa de João Evangelista. É um prazer, é uma honra ter todos vocês aqui. Todos nós já sabemos, mas é bom repetir que por conta da pandemia da Covid-19 estamos fazendo os nossos encontros online, mas não quer dizer que estamos tão distantes do João. O João está dentro do nosso coração e nós estamos lá o tempo todo. É assim que nós sentimos, né? Agora, nesse início, a gente fica, né, com as câmeras e os microfones abertos, mas assim que o palestrante começar a falar, a gente pede para todo mundo fechar as câmeras, fechar o áudio, porque pode sobrecarregar e a gente não conseguir fazer uma transmissão adequada. Como nós estamos nesse distanciamento social, não tem possibilidade da gente fazer o passe tradicional, nem a água fluidificada, mas podemos exercitar o autopasse, pedindo à espiritualidade que, visitando os nossos lares nesse momento, nos presenteie com essa chuva, né, de energia. E podemos deixar ao nosso lado um copo, uma garrafinha com água, também pedindo a essa espiritualidade maior que fluidifique essa água para nós e para os nossos familiares queridos. Eu vou passar a palavra agora para a Ana Cláudia, vou pedir para ela fazer o carinho da leitura inicial e nós vamos, então, estar atentos à leitura dela. Boa noite a todos, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tabernáculos eternos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nessa passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados, e quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos, desse modo, a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto dentro dessas normas de solidariedade sublime. Poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas Promessas e aspirações diante da vida superior. Acho que cortou para você, querida. Cortou. Obrigada, Cíntia. Vamos então agora à nossa prece inicial, elevar o nosso pensamento ao plano maior, ao Mestre Jesus querido, a João Evangelista, patrono desta casa, pedindo a todos que abençoem este momento, que inspirem a fala do Elder, que possa alcançar os nossos corações, as nossas mentes, e agradecendo pela existência da Casa de João Evangelista, que é para nós espaço de acolhimento, de trabalho, de estudo e de tratamento. Mestre Jesus querido, a Ti a nossa gratidão
por mais essa oportunidade de ouvir e te pedimos, auxilia-nos a internalizar todas essas palavras e principalmente que ao longo da semana e dos dias que se seguirem, que possamos nos exercitar para pôr em prática os ensinamentos que aqui forem proferidos. Se conosco esta noite e que assim seja. Neste momento, então, nós queremos agradecer a presença do Helder. O Helder, ele é um trabalhador, engasguei aqui, ele é um trabalhador da Casa de Maria de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele é um dos autores do livro intitulado Conviver para Amar e Servir. A Solange me mencionou esse título e eu fui procurar um pouco na internet para conhecer e fiquei assim encantada, né, com muita vontade de conhecer o texto. É um texto que fala da história e do trabalho, dos ensinamentos de um brasileiro espírita chamado Mário Barbosa, que até o presente momento eu desconhecia, mas que deixou enormes e ricas contribuições na área do serviço social, que era uma área que ele labutava na vida profissional e também no campo da doutrina espírita, assim como o nosso palestrante, o Helder Busco Sarmento. Então, com você a palavra, Helder, e a nossa gratidão pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Fique à vontade. Bom, boa noite, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria sempre estar aqui com vocês e um convite tão carinhoso, né, que vem nessa noite para nós. A mensagem inicial, né, já falando desse tabernáculo, pensando no nosso templo interior, pensando nos nossos vínculos e nas nossas amizades, é muito oportuna, porque é um grande convite nesse momento em que a sociedade pede para nós um certo distanciamento físico. E um distanciamento físico que é difícil para todos, porque nos limita a possibilidade de estarmos mais próximos fisicamente, de trocar abraços, como ainda há pouco, quando entramos aí, falava o Aloísio para nós, né, do quanto nossos companheiros nos fazem falta, inclusive das casas espíritas. Então, essa noite eu espero que seja uma noite, como todas as outras dessa casa tão querida, né, vinculada a João, como dizia a própria mensagem também, né, destes amigos de Jesus, e João foi um grande amigo de Jesus, acolhedor, né, com Maria, e penso que essa noite seja uma oportunidade de conexão, não apenas essa conexão virtual, né, essa conexão remota, como nós dizemos, em função desse distanciamento, mas que propicia hoje uma conexão física entre Santa Catarina e Espírito Santo, mas também uma conexão objetiva e subjetiva do ponto de vista dos afetos, da proximidade que isso permite e que transcende a nossa consciência de tempo, de espaço, né? Quando nós estabelecemos vínculos, quando nós criamos afetos. E fiquei pensando aqui um pouco, não vou entrar nisso, mas fiquei pensando um pouco, sou da Casa de Maria, vocês da Casa de João, evangelista, enfim, somos todos vinculados a Jesus, né? E isso nos mantém de uma maneira muito próxima nesse período em que estamos. E eu estou falando um pouco desse distanciamento, porque não há como não falarmos, né, nesses tempos de pandemia, não tem como não falarmos nesses tempos de Covid, não tem como não nos colocarmos inteiramente nesse momento. Até porque estamos aqui também
enquanto espíritas, por escolha nossa. Eu brinco um pouquinho dizendo que no meu planejamento reencarnatório, os detalhes do que seria esse período me parece que não foram bem esclarecidos para mim. Eu estou tendo muitas dificuldades para lidar com esse período. E tem horas que eu digo assim, vocês não me revelaram tudo o que eu precisava saber para esse período. Mas brincando um pouco com isso, para tornar os nossos sentimentos mais leves também, é um momento que nos traz uma conexão também, usando a mensagem inicial, com um tabernáculo para nós. Nós estamos convivendo muito mais estreitamente com os nossos familiares, com aqueles que são mais próximos de nós, inclusive fisicamente. Estamos mais em casa do que muito antes. E nos traz também uma conectividade muito forte com nós mesmos. Inevitavelmente, estamos olhando para as nossas emoções, estamos olhando para os nossos pensamentos, estamos o tempo todo dialogando pensamento, emoção, né, nossos estados físicos, psíquicos, nossas condições de trabalho, nossas relações familiares. Então, é um momento também de dedicação ao estudo de nós mesmos, daqueles que nos são mais próximos. E tenho procurado também, nesse período, fazer um retorno a Kardec. Embora nunca deixe de me aproximar e de recorrer a Kardec o tempo todo, fiz uma opção de um plano de estudo de releitura das obras de Kardec. E gostaria aqui de partilhar com vocês um pouco uma pequena passagem, uma minúscula passagem de um texto que do conjunto das obras organizadas, sistematizadas, né, por Kardec, eu diria que é uma das obras que nós nem sempre tratamos com o devido cuidado ou muitas vezes desconsideramos até que é a compilação traduzida aqui no Brasil do que é o Espiritismo, que é composta basicamente por 2 textos e mais um preâmbulo, né? Mas são partes de um material que nem sempre damos a devida atenção, até porque foram explanações sintéticas do pensamento espírita com uma forma de divulgação. Então, é sobre ela que eu queria convidar vocês a olharem um pouquinho, e mais do que isso, dois pequenos parágrafos desta obra, para que vocês entendam o próprio título que nós vamos procurar falar, que é exatamente o capítulo que vai falar do Espiritismo em sua mais simples expressão. E que além do histórico, além de algumas informações, né, sobre os fenômenos espíritas, vai nos falar também um pouco sobre alguns aspectos, dentre eles as máximas extraídas. E é curioso que no capítulo da mais simples expressão do Espiritismo esteja contida as máximas. Então, é um pouquinho disso que eu gostaria de conversar com vocês e explanar algumas coisas, e especificamente, nessa releitura que tenho feito, alguns parágrafos que chamam a atenção de uma maneira que me parece muito pertinente e nada superficial, embora esteja colocada com poucas palavras, vamos dizer assim. Mas, por falar em poucas palavras, se eu lembrar do próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós temos um capítulo, que é o capítulo 15, falando, né, a respeito da caridade. Fora da caridade não há salvação. E um capítulo extremamente significativo,
imagino eu que não por acaso, um dos menores do Evangelho segundo o Espiritismo. São poucas páginas em quantidade. Mas talvez seja um dos capítulos que mais nos chamam, que mais nos fazem refletir, que mais nos faz ter consciência das dificuldades que nós temos ainda nesta caminhada em direção a Jesus. E digo isto porque esse capítulo do Evangelho nos traz uma das parábolas mais significativas, né, para todo o cristianismo, que é a parábola do bom samaritano. Nos traz também algumas reflexões sobre a caridade, sobre a humildade, e nos traz também uma reflexão belíssima de Paulo, né, chamando atenção para a virtude ativa, que não basta não pensar ou não basta não fazer o mal, mas é preciso também fazer o bem. E coloca a caridade como um convite para que tenhamos uma virtude ativa. E além das reflexões colocadas nesse capítulo, que não são pequenas, né, nessa dimensão, não podemos esquecer que a caridade torna-se para nós um princípio fundamental do Espiritismo, em particular para nós. Veja, a expressão fora da caridade não há salvação. Com muita atenção, o Evangelho e as reflexões já nos chamam a atenção, não vamos trocar porque fora do Espiritismo não haja salvação, né? O próprio Evangelho nos elucida de que isso seria um grande equívoco, né? E traria cisões e divergências muito grandes, e não seria um convite de Jesus a todos. Mas esse capítulo, quando nos traz um princípio, eu queria aqui lembrar o princípio não como algo que apenas está no início, não como algo que parece ser um início para nós, mas princípio a partir do ponto de vista das virtudes, a partir do ponto dos valores, a partir do ponto daquilo que nós avaliamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? As nossas palavras. Princípio aqui para nós é aquilo que atravessa as nossas vidas. É aquilo que acompanha a nossa trajetória. Então, quando tomamos a caridade como um princípio fundamental para a nossa vida, é porque buscamos ao longo de toda a nossa existência, buscarmos coerência entre o princípio da caridade e aquilo que fazemos no dia a dia. Qual é essa coerência? Como é que nós avaliamos os nossos passos no dia a dia? E esse é o grande desafio que está colocado a todos nós. E penso aqui que é muito provável que a busca dessa coerência entre aquilo que falamos, acreditamos, com aquilo que de fato realizamos objetivamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na casa espírita, nas famílias, no nosso trabalho, nas ruas. Aliás, as ruas nos convidam o tempo todo para o exercício da caridade, nas situações mais inusitadas e aparentemente inesperadas para a nossa trajetória. Mas são esses momentos que nos forçam a refletir diretamente sobre aquilo que temos feito. Então, essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos convida exatamente para que possamos avaliar e pensar um pouquinho mais também de como este convite à caridade nos acompanha neste dia a dia. E muito cuidado, porque às vezes eu vejo, porque eu fiz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, e a expressão fora da caridade não há salvação, para que tenhamos muito cuidado
Porque a ideia de salvação, ela é muito perigosa. E principalmente quando ela traz o seu vínculo com a religião. Por quê? Porque muitas vezes, em nossas caminhadas, as religiões nos aprisionaram. Ou olhamos para as religiões como uma tábua de salvação exterior, externa às nossas trajetórias. Como se fosse alguém, ou um livro, uma obra, que seria a nossa grande salvação. E quando falamos aqui em salvação, estamos resgatando um princípio de caridade que implica diretamente o outro. Não existe caridade isolada, caridade exclusiva para comigo mesmo. Preciso ter autocuidado, preciso ter autocompaixão, preciso sim cuidar de mim mesmo. Mas a caridade implica um movimento em direção ao outro. Mesmo que esse outro seja um próximo ou alguém que o vemos e o sentimos com distância de nós, por desdém, por nos acharmos melhor, por nos colocarmos a partir dos nossos preconceitos, de valores que carregamos e que muitas vezes se contradizem com a própria ideia e noção de caridade. A salvação para nós aqui tem um sentido muito importante de algo que vem de dentro, de algo que nos transforma, de algo que nos possibilita ir ao encontro exatamente para buscarmos com o outro reconstruir a nossa caminhada. E é nesse movimento com o outro, nesta convivência em que desvendamos o ideal de caridade como salvação. Porque a cada atitude que eu reconheço que fiz um benefício ao próximo, quando reavaliamos na nossa intimidade, reconhecemos que o maior beneficiário fomos nós mesmos. E não porque eu fiz uma grande ação, mas porque muitas vezes, numa pequena ação que eu fiz, eu recebi em troca uma atitude, pode ser um olhar, pode ser um agradecimento, pode ser uma não resposta, o não reconhecimento daquilo que eu fiz. Poxa, mas eu fiz tanta coisa por essa pessoa, ela olhou para mim e disse, ok, tchau. Isso me movimenta, isso mexe com o meu íntimo. Quanta aprendizagem necessária para reconhecer o sentido de caridade. Então, este movimento da caridade é algo que buscamos o tempo todo. Ele não está acabado em nós. Ele está sendo construído, erguido, passo a passo, movimento a movimento, que nos mobiliza intensamente. E é exatamente pensando um pouco nisso, é exatamente partindo desta premissa tão significativa, tão importante para nós, do ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo, e pensando aqui o Evangelho como esta boa nova que chega para nós e que nos convida a tornar este amor que buscamos construir, traduzindo de forma objetiva, trazendo para as nossas experiências cotidianas. Não é um amor de um Jesus distante, não é um amor de algo que eu pretendo um dia ser. É tudo isso. Mas aquele amor que eu tenho condições de realizá-lo, de objetivá-lo, de materializá-lo em todas as experiências deste meu cotidiano. Não é um desafio pequeno, é um desafio imenso que nos acompanha em inúmeras vidas. E que bom, porque os erros têm sido uma constante nessa caminhada de aprendizagem. E se não fossem os erros,
talvez não estivéssemos hoje tão necessitados de refletirmos sobre a caridade. Não posso falar por vocês que estão me vendo, ouvindo, partilhando, mas eu não tenho dúvida alguma do quanto isto é significativo para mim na minha caminhada. E partindo um pouquinho dessas reflexões iniciais, é que me chamou muito a atenção ao me dedicar um pouco, né, à leitura do que é o Espiritismo, como eu dizia para vocês, uma obra sem muito alarde, vamos dizer assim, sem muito valor, e que teve como grande intenção de Kardec ser uma brochura, um opúsculo de divulgação do Espiritismo. Seja num primeiro momento ali, né, tratando de diálogos, de objeções, né, um capítulo em que faz uma reflexão, um diálogo com um padre, com um cético, né, e com um crítico, e vai construindo argumentos e contra-argumentos sobre o Espiritismo, sobre os fenômenos que se manifestavam, sobre as objeções que se colocavam. É um diálogo relativamente extenso, mas um diálogo muito rico, que ele mesmo, Kardec, chama de uma pequena conferência, né? Temos na nossa composição, além desse texto, um segundo capítulo, né, que faz uma exposição sucinta, é uma síntese, sobre a ciência espírita, sobre algumas reflexões em torno da ciência prática, do espiritismo, e traz, no fundo, um resumo do Livro dos Médiuns. Não mais do que isso. Não é muito mais do que um resumo daquilo que já tinha sido divulgado e uma síntese, né, do Livro dos Médiuns. E uma terceira parte que vai falar um pouco sobre um resumo do Livro dos Espíritos. Então, o que é Espiritismo é uma grande síntese, mas é uma síntese que nessas leituras me trouxeram a oportunidade de olhar para aquilo que é essencial do Espiritismo. Olhar, de fato, para alguns aspectos que são muito significativos neste resumo de princípios. E por isso que eu falei no início para vocês. Que princípios eu trago para a minha vida como espírita? A imortalidade é uma delas. O reconhecimento do espírito, a caridade, mas como esses princípios acompanham, atravessam e são introjetados nesta caminhada. E quando falo nesses aspectos, faço essas referências, vamos dizer assim, a esse resumo, a esse pequeno opúsculo, numa pequena parte, né, na segunda parte, é que vai falar sobre um breve histórico do Espiritismo, se não me engano, vai ser comentado também sobre um resumo dos ensinamentos, e depois uma pequena parcela também, bem curta, que vai tratar das máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. E é exatamente nesse momento que trata dessas máximas, que fala um pouco da crença, das manifestações, fala um pouco do egoísmo, fala um pouco da prece, da fortuna, e chega nos itens 55, 56, falando a respeito da caridade. E é nesses dois pequenos parágrafos, nesses dois pequenos itens, que eu aqui levei alguns dias lendo, refletindo, pensando, e que fiquei tão empolgado, né, que sugeri olhar para a caridade a partir do que é o Espiritismo. Nesse capítulo, nessa sessão, que fala exatamente do Espiritismo na sua mais simples expressão.
Falar em beleza do Evangelho e falar em simplicidade não é falsa modéstia. Mas falar em simplicidade aqui é falar um pouco da nossa conquista interior. Quantas pessoas que não precisam fazer esforço para serem simples? Algumas outras precisam fazer esforço. O orgulho, o egoísmo, rapidamente tomam a dianteira. E a simplicidade, às vezes, é aparente, facilmente detectável pelas pessoas. Nossa, o Helder tem mais pose do que parece realmente alguém que seja simples. E talvez seja essa simplicidade, na sua verdadeira expressão em Jesus, na sua humildade, que incomodou tantos até hoje. Porque ele traz esta humildade, essa simplicidade, como alguém que é capaz de sentar ao lado de qualquer um. E este uma, se sentirá igual. Não se sentirá menos ou mais. Quando olhamos para Jesus hoje, seja pelas leituras das passagens evangélicas, seja pelas interpretações da vida de Jesus a partir do Espiritismo, olhamos sem dúvida nenhuma, e há razões para isso, Jesus como alguém que está muito distante de nós, do ponto de vista daquilo que almejamos. Mas nos momentos mais difíceis da nossa vida, é ao lado dele que queremos estar. E nos momentos mais felizes, é também de Jesus que lembramos e agradecemos por termos oportunidades. Nos sentirmos iguais é algo ainda muito difícil para nós. E esta pequena passagem me chamou muito a atenção sobre isso. E vou me permitir, porque são 2 pequenos trechos, e se alguém quiser acompanhar ou tiver em casa com o que é o Espiritismo, na sua mais simples expressão, né, que é o 2º capítulo, nos itens 55 e 56. Diz assim: a caridade é a lei suprema do Cristo. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Perdoai os vossos inimigos. Não façais a outrem o que não gostaria que vos fizessem. Tudo isso se resume na palavra caridade. Pouquíssima coisa, né? Amar uns aos outros como irmãos. Já tivemos uma mensagem, né, de não olharmos como inimigos. Que templos são esses, senão o convite de Jesus à amizade? Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Às vezes eu não amo nem a mim mesmo, que dirá ao próximo. E às vezes é exatamente ao contrário, né? Ou seja, eu não amo o próximo. Ele não é próximo para mim. E não é amar indistintamente, o próprio Evangelho nos esclarece sobre isso, mas é reconhecê-lo como um companheiro de jornada. Isso nos é difícil. Perdoai os vossos inimigos. Não vou tecer muitos comentários, até porque muitas vezes temos mais inimigos do que imaginamos. Não façais a outrem o que não gostaríamos que vos fizesseis. Fazemos muito isso recorrentemente e nos queixamos quando não fazem conosco. Então, isto aqui é uma recuperação do sentido de caridade. E guardo com muito carinho, né, uma palestra que o nosso grande companheiro César Reis,
um dos grandes idealizadores e trabalhadores do Lar Fabiano de Cristo, numa vez que ele esteve conosco aqui em Santa Catarina, e numa palestra inesquecível para mim, ele falava sobre caridade usando uma metáfora que era do coração pulsando. E ele dizia assim, quando nós nos vemos adolescentes e o nosso coração está pulsando de paixão, antes mesmo de encontrarmos com o outro, com a outra amada, naquele ímpeto de juventude, nós não conseguimos, né, parar de pensar no outro. E muitas vezes, antes de uma proximidade física, sentimos em nossos corações o pulsar do outro. E ele dizia, isto é caridade. Não é apenas algo que vai daqui para lá, ou algo que vem de lá aqui. É algo que pulsa, que tem movimento e sintonia. Por isso que o exercício da caridade não é tão simples assim. E muitas vezes olhamos para a caridade como se fosse o seu lado relativamente mais fácil, de uma doação material, por exemplo, que não agrega qualquer emoção e qualquer sentimento. Parece algo automático. Mas quem sou eu para julgar? Eu não sei o esforço que aquela pessoa fez para doar aquilo. Talvez para ela aquela pequena doação que eu julgue automática, mecânica, que a ausência de caridade, seja para ela algo tão significativo. E talvez até mesmo algo que seja único. E o Evangelho nos traz essa mensagem. A segunda passagem que eu gostaria de ler diz assim: a caridade não está somente na esmola, porque há caridade em palavras, em pensamentos e em atos. E é aqui que eu fiquei pensando, refletindo sobre as minhas palavras e sobre os meus atos. E este momento me chamou tanta atenção. E complementamos ainda na leitura. Aquela é caridade em pensamentos, que é indulgente para com as faltas de seu próximo. Caridade em palavras, que não diz nada que possa prejudicar o seu próximo. Caridade em ações, que assiste seu próximo na medida de suas forças. Primeiro, será que temos pensado, será que temos refletido? Como é que temos olhado para a caridade do ponto de vista dos nossos pensamentos? Como é que os nossos pensamentos estão ou não carregados por esta caridade, por exemplo? Como é que está isso? Será que os nossos pensamentos são indulgentes? Será que são tolerantes? E quando eu falo aqui em tolerante, né, com os erros, significa também pensar na compaixão. Significa simpatia pela dor do outro. Eu não estou dizendo aqui que eu vou sentir compaixão em situações de violência cometidas para mim ou para um colega próximo. Mas eu vou sentir compaixão, sim, pelas dores que esse outro passa, com consciência dela ou não. Será que eu compreendo o estado emocional deste outro? Quais são os pensamentos que estão comigo
no meu dia a dia. Quando eu olho para um irmão que pede um acolhimento, porque muitos sofrem e não conseguem pedir, muitas vezes os meus pensamentos podem até servir um copo d'água, mas às vezes eles são danosos, maldosos, cruéis. Eu posso oferecer um copo d'água e o meu pensamento está carregado do mais vil preconceito. Você está me pedindo um copo d'água? Você não pode levantar e pegar, seu preguiçoso. Quais os pensamentos que nos acompanham? E o que significa um pensamento que traz, por princípio, a caridade? Senão a compreensão das necessidades do outro. E das necessidades emocionais e afetivas, principalmente. Porque no olhar de Jesus, até mesmo de Jesus, até mesmo atitudes de violência significam para ele alguém que tem uma necessidade não atendida. Jesus sabia que necessidade era essa. Nós precisamos descobrir e nem sempre compreendemos. Então vamos ser mais cuidadosos com os nossos pensamentos. Mas não são apenas os pensamentos. A mensagem também nos traz em palavras que não diz nada que possa prejudicar o seu próximo. Palavras e pensamentos estão muito próximos, porém nem sempre nós verbalizamos os nossos pensamentos. Ainda bem. Mas, às vezes, as nossas palavras, como nós dizemos no cotidiano, tem gotas de veneno, de crueldade, que machucam, que ferem. E se há algo que nós muitas vezes desenvolvemos com muita perspicácia, com muita sintonia, são os instrumentos, enquanto palavras, que permitem ferir. Então, como temos desenvolvido as nossas palavras do ponto de vista da caridade? Nossas palavras são capazes de tocar o próximo sem ofender? Nossas palavras são capazes de convidar esse próximo que se aproxime de nós com confiança? Nossas palavras são capazes de nos exporem diante das nossas próprias dificuldades, diante da nossa vulnerabilidade? Ou talvez nos escondamos o tempo todo? Uma das experiências mais marcantes que eu tive na casa espírita, e que eu relato sempre, porque ela até hoje me marca profundamente, foi quando um companheiro em situação de rua, acolhido na nossa casa, no trabalho que desenvolvíamos, numa outra casa que eu frequentava antes, essa casa recebia, né? E encontrei um companheiro ferido, machucado, tinha passado uma semana muito ruim, muito ruim. Ele verbalizou o que tinha sido a semana dele, das brigas, das violências, estava fisicamente machucado, emocionalmente afetado. E ele dizia, mas sobrevivi, Helder. Ele olhou bem nos meus olhos e disse assim, e você, Helder, como está? Eu sobrevivi, e você? E com muita sinceridade digo para vocês que foi a primeira vez que eu abri meu coração diante de uma casa espírita.
porque tinha sido uma semana dificílima para mim. Não dava para comparar com a dele, mas para mim tinha sido o limite. Vivenciei situações do trabalho que foram dificílimas. E foi naquela tarde que eu fui acolhido. Então não é apenas as palavras no sentido de palavras de efeito que implicam amorosidade. É praticar essa amorosidade. É conviver com essa amorosidade. E ela pode ser algo que manifestamos objetivamente quanto palavras ao próximo, mas muitas vezes também elas precisam ser carregadas de emoção, mesmo as emoções que nos são caras, que nos são difíceis e que relutamos para colocá-las. E aí o sentido de caridade transcende a dimensão das palavras, porque nos faz e nos exige nos colocarmos inteiramente. Será que é mero efeito linguístico? As passagens evangélicas, as palavras de Jesus, que até hoje repercutem em nosso interior? Quantas palavras bonitas encontramos na literatura, fantásticas! Quantas poesias que mexem conosco profundamente! Mas o que as palavras de Jesus carregam tanto que até hoje elas vibram em nosso interior de maneira diferente? É esta vibração que precisamos buscar nas palavras, quando pensamos elas a partir do princípio caridade. E por último, não menos importante, caridade em ações, que assiste seu próprio na medida de suas forças. Não bastam pensamentos, não nos bastam palavras, é preciso ações, virtudes ativas, como nos falava Paulo. E que ações são essas? Quando nos diz que assiste seu próximo na medida de suas forças. E eu me perguntei durante um tempo, de suas forças, dele, mas também das minhas. Eu não tenho capacidade de me entregar ao trabalho como alguns companheiros têm um desprendimento e uma capacidade de entregar-se mesmo ao próximo impressionante. Tem companheiros que estão ao lado diuturnamente de irmãos em situação de rua. Eu não reúno essas condições todas. Desse ponto de vista, ele já tem um grau de vínculo, de envolvimento impressionante. É uma ação e uma capacidade das suas forças muito grande. Mas tem também a ação que fazemos diante das condições do outro. O outro, às vezes, pode agradecer profundamente. Às vezes, pode não reconhecer a nossa atitude como digna. E eu preciso reconhecê-lo nas suas condições. Mas cuidado, eu estou falando de atitude que traz o princípio da caridade. E eu não respeito isso porque eu sou superior a ele. É porque eu compreendo como ele está. Mas não compreendo porque eu estou julgando com os meus pensamentos. E estou amenizando as minhas palavras que eu gostaria de dizer para ele. Mas porque a minha atitude me coloca na horizontalidade. Eu o compreendo nas suas dores e nas suas dificuldades. E são elas que nos igualam. Podemos estar em condições diferentes. Podemos estar em situações distintas. Mas pode ser que as nossas dores sejam comuns. Estejamos naquele momento
atravessando dificuldades que nos aproximem para um momento de aprendizagem. É este princípio de caridade que precisa mobilizar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Portanto, meus irmãos, esta pequena passagem de um opúsculo de Kardec, utilizado apenas como uma forma de divulgação sintética do pensamento espírita, trouxe para mim uma complementariedade às reflexões do Evangelho muito significativas. E um texto que tranquilamente poderia ler em menos de uma semana. Fiquei quase 3 meses com essa obra. E me trouxe uma visão do Espiritismo, auxiliando-me uma compreensão, amarrando pontes, frentes muito importantes. E gostaria de destacar, inclusive, finalizando em função do nosso tempo, que é exatamente no preâmbulo dessa obra, que é uma frase muito importante e difícil para nós espíritas. Ao final dela, quando Kardec diz: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Nestes tempos em que a ciência é colocada em xeque, nestes tempos em que a ciência se torna para nós uma possibilidade também de salvação. Me refiro especificamente aqui à pandemia e as orientações que nós recebemos para lidar com ela, especificamente, né, as preocupações com o Covid, enfim. O Espiritismo como ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos. O que significa para a ciência também caridade. Como é que nós pensamos isso? Como é que nós lidamos com isso nestes tempos tão difíceis que estamos passando? E não é difícil para nós espíritas. É difícil para o momento que a humanidade atravessa. Não sei afirmar se é um dos mais difíceis da nossa trajetória. Mas para nós hoje se coloca numa proporção que nós mesmos não sabemos ao certo como lidar com isso tudo. Por isso, às vezes, quando os colegas dizem: e você, Helder, como está? Hoje estou bem. Tentando aprender a conviver com isso tudo. Mas aprender a conviver com isso tudo, neste momento, particularmente nesse ano de 2020, significa também a minha necessidade como espírito de manter acesa a caridade em minha trajetória. Talvez resgatando aquilo que eu não tive condições de resgatar em outras oportunidades. Refletir e melhorar os pensamentos que talvez não tenha tido a lucidez em outro momento. Ser mais cuidadoso com as palavras, que muitas vezes, investido de um afã religioso, comprometi muitas almas. E, acima de tudo, um convite a uma ação que seja a que nos aproxime. Que seja, de fato, algo
que nos torne amigos. Porque a amizade implica intimidade e confiança, mas implica também sinceridade e humildade, para darmos a nossa interpretação, mas para acolhermos a interpretação do próximo. Por isso, que nessa noite, quando eu dizia no início, que buscamos uma conexão, não apenas virtual, mas que seja objetiva, que seja subjetiva, que nos conecte afetivamente, é que tenhamos permanente e presente em nossas vidas a caridade como referência, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, refletindo, estudando e recebendo de coração as vibrações, porque sinto o quanto vocês estão conectados comigo e o quanto nós buscamos essa conexão com o nosso Mestre Jesus. Talvez não possam ver, mas sinto o quanto meu coração está batendo, de muita emoção por tudo o que estou recebendo de vocês nesse momento. Ele é ímpar, ele é muito importante para mim. E estou falando isso com muita emoção para agradecer a todos vocês e a essa casa querida de João, que continua nos acolhendo. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz. A gente respira fundo antes de falar, né? Porque a emoção não está só aí, está aqui conosco também, né? Como você mesmo intitulou a sua fala, Helder, né? O Espiritismo na sua mais simples expressão. É uma fala que a gente precisa revisitar e tentar praticar, né? Simples na expressão e grandiosa na prática, né? Na tentativa de colocarmos em prática. Você, a nossa gratidão profunda por esse momento de reflexão e de aprofundamento. Eu vou pedir, então, que você, mergulhado aí também nessas emoções, possa nos presentear mais um pouco com a prece final. E peço aos colegas e companheiros da Casa de João que esperem um pouquinho para a gente dar alguns avisos, tá bom? Com você novamente a palavra, Helder. Envolvido por tantas emoções, por essas ondas que nos chegam em momento tão imperioso para a humanidade, marcada por sofrimentos, por dores, por injustiças. Não temos dúvida do quanto somos beneficiados com a orientação de nossos irmãos espirituais. E neste momento, por reconhecermos o quanto somos agraciados com os benefícios da caridade de Jesus, é que também procuramos emitir, vibrar, ampliar os nossos sentimentos de amor por esta humanidade tão sofrida, tão injustiçada, mas muitas vezes aprendendo com seus próprios erros para que nos aproximemos de Jesus. Que a caridade seja presença em nossas vidas. Que a caridade seja oportunidade de reencontro com Jesus.
E como o próprio Mestre nos ensina, que em todo aquele, seja criança, seja alguém com fome, seja alguém com roupa, que possamos ali vermos um irmão e que possamos neste momento sempre estarmos com Jesus. Pois até hoje temos Jesus em nossos corações, mas muitas vezes não nos aproximamos dos nossos irmãos. Por isso, ainda necessitamos tanto de sua presença em nossas vidas. Que Jesus nos acompanhe, que os companheiros espirituais desta casa nos orientem e continuem nos acolhendo. Que a paz permaneça com vocês nesta noite e por toda a semana que se inicia. Muito obrigado, que assim seja. Nesse momento agora de refazimento, né, e de profunda emoção, eu vou pedir a todos os colegas que possam abrir as suas câmeras para a gente registrar esse momento carinhoso. E lembrando a todos que na próxima semana nós vamos ter aqui a palestra do colega Jordan Alencar. Ele é da Fraternidade Espírita de Jardim Camburi e vai falar para nós sobre as mídias antissociais. Deixa eu colocar todos aqui um tema importante de refletirmos, né? Nesse momento aí de tantas mídias sociais nos cooptando de maneiras tão diversas. Vamos lá, então? Um sorriso lindo, todo mundo, para eu dar um print aqui na tela. Falta alguém abrir ainda as telas. Vou ficar para a foto hoje, viu? Que bom! Falta algumas pessoas abrirem as suas telas. Vamos lá, vou dar um print aqui. Prontinho. Queridos, muito bom estar com vocês, morrendo de saudade do abraço, como o colega falou, né? Do abraço carinhoso, do cheiro da nossa casa de João. Mas, enfim, no tempo certo estaremos todos juntinhos de novo. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. Tá. Obrigada, Boa noite. Elder. Muito, Fica com muito, Deus, muito gente. obrigada.